Boa noite, aliás, bom fim de tarde, né? Porque já estamos no verão. Aqui está claro ainda para todo mundo que está nos assistindo. É essa live que promete alguma luz no fim do túnel e muita escuridão em alguns temas polêmicos, mas que tem que ser enfrentados por nós. Em 2021, que a gente sabe que vem chumbo grosso por aí, convidado mais do que especial, Alessandro Loyola, pediu para eu apresentar ele como a pessoa mais rabugenta que eu conheço. Na verdade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que te apresentar como um dos pensadores mais eloquentes que eu conheço, coerentes e que não tem medo de dizer o que pensa, tá? E então, com essa breve apresentação, eu deixo aqui uma solicitação para que curtem e compartilhem a nossa live, façam chegar em todos os 4 cantos do mundo, todos os 4 cantos desse território do nosso Brasil continental. Vamos conversar. Essa conversa vai ser muito boa e nós vamos fazer tipo pinga-fogo. Não tem pergunta proibida aqui. Então, entre todo mundo que participa, vocês mandem as perguntas de vocês, que nos últimos 5 minutos eu vou selecionar ali umas 4 ou 5. Obviamente, nada ofensivo, né? Até bloqueio. E aí vamos conversar. Os temas são vastos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a doutora Alessandro Loyola. Né? E Fernando. Eu tenho que começar com uma pauta. Primeira pergunta. Tu acha que 2021 vai ser melhor ou pior do que 2020, assim, no macro cenário? Essa tá fácil. Pior. Essa tá bem fácil. Pior. Porque a gente teve um 2020 bem difícil, vindo de um 2019 turbulento, mas nem comparável ao que foi esse ano. E todos os problemas apresentados esse ano, em termos de educação, saúde pública, economia, cultura, guerra de narrativas, ineficiência do governo, interferência da justiça, todos os problemas apresentados ao longo de 2020 vão entrar em 2021 sem ter sido solucionados. Ou seja, além da carga de guerra cultural que a gente tinha em 2019, agora a gente ainda tem essa guerra de narrativa com a indecisão com relação à eleição do Trump nos Estados Unidos, a acentuação das interferências do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal no Poder Executivo, a absoluta incapacidade, incompetência do Poder Executivo de estabelecer o território dele. Até um cachorro consegue mijar num poste para poder dizer que aquela é a área dele. O governo federal, o Poder Executivo, nem isso está conseguindo fazer. Está se deixando levar, negociando com o Centrão, fazendo o famoso governo de coalizão que o Bolsonaro tanto negou que iria fazer durante a campanha, está fazendo um governo de coalizão, conversando com líderes de bancada e tomando ferro do mesmo jeito. Nenhuma pauta do governo, apesar de eles estarem dando a bunda para o parlamento, nenhuma pauta do governo anda, todas as agendas da ONU 2030, todas as agendas progressistas andam. Eu não estou entendendo esse contrato que o Poder Executivo fez com o parlamento. Parece aquele contrato dedo no olho. Eu entro com o dedo e aí você, Fernanda, vê o que você pode fazer. Isso é horrível. Deixa eu te perguntar, agora que tu tocou nesse assunto, eu ia deixar mais para o final. Não tinha nenhum candidato melhor do que o Arthur Lira para a gente apoiar na substituição do Maia? Vamos lembrar que o Onyx, vamos fazer justiça histórica. Sim, sim. O Onyx queria bater no Maia. Foi o presidente que pediu para o Onyx sair de campo, pegar leve, baixar a temperatura e meio que deixar o campo livre para que o Maia se tornasse presidente da Câmara. Então, acho que essa justiça tem que ser feita. Né? Foi uma escolha deixar a estrada livre para que o Maia chegasse lá. Essa foi uma decisão da Casa Civil. Dos grandes estrategistas do xadrez 515D, XY, LGBTQ, né? Que não é xadrez nenhum. Tem um princípio, Fernando, chamado navalha de Ockham. Eu não sei se você está familiarizada com isso. Navalha de Ockham. Não, manda aí. Não. Então tá. É um princípio filosófico, estratégico, matemático que diz que quando uma premissa
tem duas explicações possíveis, a explicação mais simples, em geral, corresponde à verdade. Então, de repente, seu marido chega tarde em casa e fala que ele foi abduzido por alienígenas de Orion que atravessaram a Via Láctea para vir fazer uma colonoscopia nele. Ou ele estava no bar bebendo com os amigos até mais tarde. Qual a explicação que é a mais simples? A mais plausível, né? Provavelmente ela corresponde à verdade. Essa é a navalha de Ockham. É que então, não é possível o governo sempre ter uma estratégia que só o governo entendeu e mais ninguém. É isso que me deixa muito frustrada, desde a nomeação do Cássio para o Supremo Tribunal Federal, que eu meio que larguei de mão tentar compreender as estratégias que estavam por trás das estratégias, tá? E resolvi literalmente me apegar aos fatos. Tá? E aos fatos, tu tem toda a razão de dizer 2021 realmente parece que vem aí piorado, com menos chance da gente ter espaço para jogo. Vamos aplicar a navalha de Ockham a 2019. Todas as pautas que o governo quis colocar, carteira verde e amarela, a facilitação do acesso a armas, a imensa maioria das pautas que o Poder Executivo quis colocar, ele tomou no rabo e não conseguiu aprovar quase nada, ou aprovou um verdadeiro Frankenstein que não tem nada a ver com a proposta inicial. Bom, mas isso é estratégia. Estratégia ou incompetência? Tudo bem, vem em 2020. Aí a gente tem uma sequência de estratégias de enfrentamento contra a fraudemia. O vírus existe, ele causa doença, ele pode matar, mas a estratégia que foi montada em cima dele foi uma verdadeira fraude. Troca-se ministro, troca-se ministro, troca-se ministro e continua tudo a mesma coisa. As crianças perderam um ano de aula, as pessoas perderam o direito de ir e vir, a gente não teve uma comunicação eficiente por parte do Ministério da Saúde. Nós tivemos documentos esdrúxulos, como o Guia de Retorno às Aulas do Ministério da Educação, 35 páginas que são uma bosta. Nós tivemos a Lei 13979 em fevereiro, que obriga você a tomar vacina, obriga você a submeter a distanciamento social e quarentena. Tivemos a Lei 14019 em julho, que obriga você a usar máscaras. E, de novo, isso é estratégia ou é incompetência? Eu lamento muito, mas essa estratégia em que a gente só leva ferro na esperança de que alguma coisa boa vai acontecer, isso está parecendo aquela cenoura na frente do cavalo que você nunca morde. Então, 2 anos já foi tempo mais que suficiente. Não foi criado um partido, o governo falhou absurdamente na estratégia para as eleições municipais, não ofereceu um partido de guarda-chuva para os aliados dele, não se aliou a partidos que estavam de portas mais ou menos abertas, que fosse PRTB, que fosse PTB, algum partido que você possa ungir os candidatos dos municípios que são alinhados às pautas do governo. O governo federal simplesmente se escondeu no armário em Nárnia e deixou a briga de cego com foice no escuro correr nos municípios. Estratégia ou incompetência? Aplica a navalha de Ockham, vai. Essa pergunta é a pergunta que mais dói para nós, conservadores de direita, que elegemos esse governo com a expectativa de que as nossas pautas teriam espaço e seriam valorizadas, né? Teriam espaço e seriam atendidas, que os nossos projetos teriam maior chance de aprovação nesse Congresso que está aí. Concordo plenamente, Juliana, a indicação do Cássio foi extremamente frustrante e é um erro tão colossal que nós vamos pagar por ele nos próximos 25 anos, 30 anos, dependendo da saúde e longevidade do ministro, né? Isso é um problema. A questão da inação na questão da saúde e do fato de que nós chegamos no final de 2020, apesar de todos os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal continua mandando no Brasil sem ter sido eleito para isso. E esse túnel, eu não vejo luz no fim. Eu não vejo como. Existe uma luz no fim dele. Manda aí. É o poder executivo sair daquilo que um colega, um grande amigo meu, gosto dele, nós temos nossas diferenças, mas é um cérebro iluminado, Renato Gomes, que é advogado. A saída é o poder executivo sair
do que o Renato Gomes chama de prisão jurídico-cognitiva. Eles estão numa prisão, eles criaram uma cadeia, uma jaula mental que eles não conseguem pensar fora dela. E o Poder Executivo tem, sim, sua autonomia garantida pela Constituição Federal e que ele deveria questionar a legitimidade de algumas ações do Supremo, colocando o Supremo para poder cumprir o papel do Supremo e colocando o Parlamento para cumprir o papel de Parlamento. Mas o primeiro sintoma do tamanho, do volume dessa prisão, talvez assim eu diria o sintoma clímax, que mostrou como que o governo está preso nessa incapacidade de pensar, foi a indicação do diretor da Polícia Federal, em que ele cedeu à pressão do Supremo Tribunal Federal, sendo que o STF não tinha competência para interferir naquilo. Nunca foi competência do STF indicar ou desindicar superintendente, diretores de Polícia Federal. Isso cabe ao Poder Executivo. Mas o Poder Executivo, ao invés de fazer valer suas premissas constitucionais legais, não. Simplesmente baixou as calças. E desde então continua de calça arriada. Recuou várias vezes desde então. Tá? Foi um recuo durante todo o ano de 2020. Isso é um problema muito grande. Muito grande. Quer ver outro recuo desonroso? Um amigo, segundo Aristóteles, 2.300 anos atrás, Aristóteles falava que um amigo é a maior honra que um homem pode receber nesse mundo. Durante os 2 anos em que Trump e Bolsonaro conviveram como líderes de suas nações, respectivas nações, os Estados Unidos tiveram um papel extremamente amigo conosco. Extremamente amigo, extremamente alinhado. Nenhum apoio, nenhuma retaguarda nos faltou por parte do presidente Trump, que agora enfrenta um processo de decisão de resultado eleitoral bastante complicado. Nada está decidido nos Estados Unidos ainda, isso ainda vai levar ao mês de janeiro. Uhum. Né? Essas notícias de que o colégio eleitoral já elegeu o Biden, isso é tudo furado. Isso ainda vai para o Congresso, vai ser contestado lá, ou seja, até prova o contrário, o Trump é o presidente dos Estados Unidos e nós não sabemos quem vai ser o próximo. Se você tem um amigo nessa situação, a última coisa que você faz é ir para o Twitter dar parabéns para a vitória do inimigo dele. Isso é desonroso. Isso não é atitude de homem. É um amigo. É um cara que se colocou ao seu lado para te ajudar no que fosse preciso. Na hora que o mundo está tendo essa divisão política ideológica mais aguda e com mais contraste do que a gente tinha na época da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, agora que se desenhou um tabuleiro de Guerra Fria monstruoso entre Estados Unidos e China com a Rússia na plateia. Num momento como esse, você não pega o seu amigo e manda um Twitter celebrando a vitória do outro. Mas tu acha que foi celebrando ou foi reconhecendo? Porque eu critiquei isso ontem em grupos fechados. Nem reconhecendo, nem celebrando, você não tuita isso. É uma questão que vem antes da política, isso é uma questão que vem antes de ser líder de Estado. Isso é uma questão de masculinidade, de honra. Alessandro, eu vou colocar aqui porque foi mais ou menos isso que eu ouvi ontem. Que os militares iriam reconhecer a vitória do Biden e iam tirar a palavra, iam desmoralizar o presidente Bolsonaro e que o pessoal que trabalha na questão da política externa teria armado, negociado com o governo americano, que o Trump sabia que o Bolsonaro faria tal aviso, tá, de reconhecimento, ou seja, foi a versão que chegou para mim dos fatos. É a estratégia agora, 515D. Isso aí fica a seguinte sombra, né, que é uma sombra que já nos persegue há algum tempo. O presidente Bolsonaro governa ou é um refém dos militares? Eu estou assim, ó, sendo advogada do diabo aqui, nesse pinga-fogo que eu prometi que eu ia fazer contigo. E eu quero ouvir a tua opinião. Eu quero ouvir a tua opinião. Sim, senhora. Pode dizer. Para mim, ele não governa desde janeiro de 2019. Desde o início, tu está dizendo? Ele não governa. É simples assim.
Por que isso? Bom, aí nós vamos entrar no campo das teorias conspiratórias, né? Pode ser uma síndrome de estresse pós-traumático, por causa da facada ele virou um cara mais tranquilo, mais ponderado, mais progressista. Pode ser por causa de dossiês com relação à família dele, que ele não quer que venham a público. Pode ser porque ele conta com o generalato para garantir o mandato dele. Pode ser porque ele anda fazendo negociatas de coalizão para se manter no poder e evitar um impeachment. Ou seja, pode ser um monte de coisa. O fato é que se você pegar o Bolsonaro da campanha, e pegar o Bolsonaro dos 2 anos de governo, não são a mesma pessoa. Eu lamento muito pelos caras que são bolsonaristas, passadores de pano, mas como você bem falou no começo, vamos lidar com os fatos e as evidências e não com as narrativas. Nós tivemos um cara que foi eleito por uma pauta ideológica anticomunista, patriótica, e que, ao assumir o poder, ao longo de um ano, a providência mais urgente que ele tomou foi desligar a ala ideológica do governo. Não faz sentido. Mas doutor Alessandro, não acha que tem que ter um vira-mesa nessa história toda? Porque eu realmente espero que o presidente Bolsonaro faça o que ele foi eleito para fazer e que em algum momento ele tem que enfrentar o Supremo Tribunal Federal, porque é isso que as pessoas que votaram nele esperam. Que ele faça esse enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, que ele faça esse enfrentamento com o Congresso, né? Porque ele tem legitimidade de quem votou nele para fazer esse enfrentamento. Eu tenho certeza que se lá em 2019, eu vou usar aqui a frase que ficou famosa, né, o cabo e o soldado, se lá em 2019 ele tivesse tido uma atitude um pouco mais dura em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu não digo nem em relação a fechar ou coisas do gênero, se tivesse tido uma atitude mais dura, tivesse literalmente colocado as coisas na mesa e tivesse dito o que pensa, ele teria tido amplo apoio popular nisso, né? Eu não tenho dúvida disso. A população que votou nele está até agora esperando essa atitude. E a gente ainda tem mais 2 anos de governo. E aí, como é que fica? Desculpa a queda, aqui está caindo um temporal aqui perto de casa, está dando uns picos de energia por causa do raio. Não, eu estou dizendo que se tivesse sido tomada qualquer atitude em relação ao Supremo Tribunal Federal, a população teria dado amplo apoio para o presidente. Total apoio. Eu não tenho dúvida disso. E eu ainda tenho esperança que isso vá acontecer. Sabe por quê? Porque as pesquisas mostram que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar da pandemia, apesar do Covid, apesar da sacanagem do Supremo Tribunal Federal em tirar poderes do presidente em relação à pandemia, apesar de tirar poderes do presidente em relação à condução da crise, mesmo assim, ele continua com uma aprovação altíssima por causa do que foi feito no Norte e no Nordeste, por causa do auxílio durante a pandemia, e que essas pessoas continuam acreditando no governo e a gente continua querendo uma atitude do presidente. Tu descarta completamente a possibilidade dessa reviravolta ser feita? Fernanda, a gente participa de vários grupos de lideranças no WhatsApp, na internet afora, Telegram, né? A gente tem um caminho meio que paralelo aí. E política é feita com gente. Não é feita só com dinheiro, não é feita com gente. Gente, às vezes é o papo, a ideologia, o convencimento, o esclarecimento, a empatia, o vínculo emocional, o vínculo de propósitos. Esse alinhamento é que faz a política. E o que eu tenho visto nos grupos de lideranças que eu participo é que o pessoal está muito insatisfeito. Então você tem lá na basezinha, está chovendo na cabeceira do rio. Lá na foz do rio, o pessoal ainda está curtindo a festa. Mas a gente que está vendo o temporal caindo na cabeceira, a gente sabe que está vindo uma cabeça d'água aí e vai arrastar isso tudo. Então tem tudo para poder, para as eleições de 2022, tem tudo para ser qualquer coisa menos garantida para o Bolsonaro. Menos garantida. Eu sei que as pessoas que admiram o presidente têm dificuldade em lidar com alguns fatos. Eu tenho
Tá travando. Voltou agora? Voltou. Tá. Às vezes tem familiares que aceitam a notícia do falecimento do ente querido com uma certa serenidade, tem familiares que querem dar um show, se jogam no chão, saem pelo pronto atendimento gritando, desesperados. Então, alguns apoiadores incontestes do presidente têm essa dificuldade de analisar os riscos e as ameaças no curto e no médio prazo. Então, sim, há uma mágoa em nível municipal. Sim, há. Lá na base, tem essa mágoa. E se vier alguém com um canto da sereia para cima desse pessoal na eleição de 2022, está arriscado ele perder parte desses apoiadores que ele abandonou. Eu lamento, mas é assim que funciona. Política, relacionamento entre pessoas é feito com lealdade. Mas essa pergunta aqui, ó, junto com várias outras, como governar com esse sistema? Isso é uma coisa recorrente, tá? E aí eu digo assim, eu vou fazer um breve retrospecto do que aconteceu do final de 2019 durante 2020 inteiro, tá? A gente teve aquelas ações nefastas, canalhas, do ministro Alexandre de Moraes, perseguindo as vozes livres das redes sociais, os formadores de opinião, os apoiadores do governo Bolsonaro. A gente teve uma ação específica para desmobilizar os movimentos de rua, que foi o inquérito das manifestações antidemocráticas. Foi criado de propósito, no momento em que nós estávamos todas as semanas levando gente para Brasília, para mostrar apoio ao presidente, porque esse governo não conseguirá existir sem apoio popular na rua, isso é fato. Senão eles já tinham derrubado há horas o Bolsonaro, a gente sabe disso. E as pessoas indo para a rua, e o Alexandre de Moraes criou esse inquérito, junto com o maldito e mal afamado inquérito fake das fake news. E usou esses dois como armas, literalmente, para desmobilizar as pessoas das ruas e para atacar quem era mobilizado nas redes sociais. Isso é fato. Tudo bem. Nós vivemos isso. Cadê? Tudo bem. Vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal. Cadê os senadores que seriam apoio do governo? Cadê os deputados federais que seriam apoio do governo? Cadê o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, que não moveu nem um fio de cabelo, chamando a atenção para a desobediência do artigo 5º da Constituição Federal, em diversos itens do artigo 5º. Liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de manifestação. Cadê? Eu não vi. Você viu? Então, quando colocam a culpa no sistema, é mais uma maneira de isentar o poder executivo das responsabilidades que ele deveria ter implantado ao longo dos últimos 2 anos. Não dá para fazer isso. Não dá. Eu lamento muito. Eu não votei no STF, eu não estou deixando de cobrar do parlamento. Mas o grande ponto de virada para nós, conservadores, foi nós termos colocado na chefia do Poder Executivo alguém que seria o processo enzimático, seria o catalisador de todas essas mudanças que nós gostaríamos. Ele seria a pólvora. E na hora que precisava, em todas as vezes que precisou, essa pólvora mascou. Ela nunca agiu com a veemência que ela deveria. Eu sempre falo que para resolver os problemas, Fernanda, para resolver 70% dos problemas que a gente está passando agora, por mais incrível que pareça, é só fazer valer a Constituição Federal Brasileira. Pois é, que a primeira é que o Supremo Tribunal Federal rasga ao bel prazer e literalmente estão governando o país. Porque até o decreto das bebidas alcoólicas em São Paulo, eles derrubaram. O pessoal conseguiu derrubar a impossibilidade de consumo de bebidas alcoólicas na pandemia. O Supremo foi lá e derrubou a conquista da sociedade livre, tá? Ou seja, eles se metem em todos os assuntos, por menores que sejam. Eles governam este país, aqueles 11 ministros que estão governando o país já faz algum tempo. E aí eu vou provocar aqui... Com a anuência da Casa Civil e do chefe do Poder Executivo que nós votamos para poder assumir esse cargo. Não pode aliviar isso, Fernando. Mas o que ele poderia fazer
doutor Loyola, o que ele poderia fazer sem ser derrubado no mesmo dia? Porque eu vou dizer o que eu vejo. Eu vejo o Bolsonaro cercado de inimigos por todos os lados, cercado de militares que não estão ajudando o governo, estão ali por outros motivos, tá? Quiçá para preservar seus próprios cargos, tá? Quem foi que colocou esse pessoal lá? Temos um outro problema muito grave, que foi justamente a desmobilização dos movimentos de rua, graças aos absurdos do Supremo Tribunal Federal, que tem gente até agora dentro de casa, em prisão domiciliar, usando tornozeleira sem ter sido julgado. E não é nenhuma nem duas pessoas. Né? Então, isso assusta as pessoas, isso desmobiliza a base de apoio popular. Hoje eu vejo que o presidente está cada vez mais isolado, infelizmente, e a gente não teve a renovação do Congresso que a gente deveria ter tido. Primeiro problema de todos foi aquele monte de deputados eleitos pelo PSL que se mostraram verdadeiras fraudes, que não tinham nada de apoio ao governo, foram os primeiros a virar a mesa e traírem o presidente lá atrás. Então, um governo que não tinha base dentro do Congresso, a começar por aí. Não, nem na Assembleia, nem no Congresso, nem os deputados federais, nem os senadores. Não tinha. E dali eu vejo que as coisas só foram se deteriorando cada vez mais. E não é possível que a gente entre 2021 sem ter um olhar minimamente crítico em relação a isso, até para que a gente saiba como reagir no ano que vem. Como é que a gente reúne as tropas, reergue essas tropas de apoio popular e vai para a rua? Como que a gente faz isso? Porque não dá para ficar em casa de braço cruzado assistindo a derrocada do governo que nós elegemos, né? Eu lamento muito te informar. Lamento muito. Mas a gente ainda vai passar um mau bocado aí. Porque como a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui no ar, o que a gente viu nos últimos 2 anos foi uma alternância entre inércia e incompetência. Ou uma hora o governo não fazia absolutamente nada, ou quando ele fazia errado. Teve coisas boas que aconteceram nesses últimos 2 anos, é inegável isso. Melhora da infraestrutura, Paulo Guedes conseguiu segurar o rojão da economia, e não foi fácil isso aí. Teve muita coisa boa aconteceu. Mas se você for colocar na balança, o peso das coisas ruins é acachapante, é massacrador. Né? A perda de direitos constitucionais, agora, por exemplo, a Justiça deu a ordem para que os turistas tenham 72 horas para sair da cidade de Búzios. Isso é absurdo, isso é completamente absurdo. Isso é uma violação da Constituição do começo ao fim. Está lá no artigo 5º, nós temos o direito de ir e vir em qualquer lugar do território nacional em tempos de paz. Eu não estou sabendo se foi declarado estado de guerra ou estado de sítio, mas se não foi declarado, nós ainda estamos em estado de paz. Isso é simplesmente um absurdo. Cadê que o Poder Executivo usa as ferramentas que ele tem dentro da Justiça para questionar esse tipo de ação junto ao STF? Porque ela é absolutamente inconstitucional. E se alguém do STF disser que esse parecer da Justiça está correto, tanto esse juiz que declarou que os cidadãos deveriam sair de Búzios em 72 horas, quanto o cara do STF que disse que essa conduta é correta, devem ser destituídos do seu cargo por conduta inconstitucional. Mas cadê que o governo tem culhão para poder fazer valer nada de revolução, nada revolucionário, nada intempestuoso, é fazer valer a nossa Carta Magna. Porque a gente não vive um Estado democrático de direito. As pessoas ficam falando assim que Bolsonaro é a nossa última esperança para a gente não cair nas mãos de uma ditadura socialista. Não, ele não governa. Ele não pode, ele não foi presidente porque não deixaram que isso acontecesse. O governo não funciona. É uma visão muito materna sua. Pode ser. A gente teve um problema desse numa live do MAB. Mas tem muita gente que pensa como eu, que o governo não consegue governar, porque tudo que o governo faz, o Supremo desfaz. E aí? Foi exatamente a narrativa que o governo federal vem usando para continuar fugindo das responsabilidades que lhe compete. E muitas pessoas compraram essa narrativa. Eu recomendo que as pessoas leiam a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. Eu recomendo que as pessoas leiam essa lei.
ela tem a assinatura do ministro da Justiça de então, do Sérgio Moro, tem a assinatura do ministro da Saúde de então, o Mandetta, e tem a assinatura do nosso querido presidente da República. E a Lei 13.979 permite, e foi assinada pelo presidente da República, permite que todas essas medidas atrozes que vêm sendo tomadas sejam tomadas. Isso está numa lei assinada pelo governo federal. Esse papo de que o Bolsonaro está amarrado pelo STF, as pessoas tinham que largar o jardim de infância, trocar a fralda descartável, comprar uma chupeta nova e, pelo amor de Jesus Cristo, ir lá e ler a porra da Lei 13.979 e o cacete da Lei 14.019. Eu estou falando dessa merda, castraram o Bolsonaro. Alguém está falando aí, vá tomar no rabo. Leia a porcaria da Lei 13.979. Eu estou falando de desgraça desse negócio desde o começo do ano. Leia a Lei 13.979 que o presidente assinou. Nessa lei consta que você pode ser obrigada a fazer isolamento, você pode ser obrigada a fazer quarentena, você pode ser obrigado ao distanciamento social, você pode ser obrigado a tomar vacina. Está na Lei 13.979 que o presidente assinou. Que movimento foi feito por parte da Casa Civil para tirar essa lei do cenário? Nada, nada. Teve a Bia Kicis, teve o Daniel Silveira tentando fazer alguma coisa. Mas vamos lá, quem assinou a lei? Quem foi que causou o problema? Tá, sabe por que você tem que usar máscara? Sabe por que você tem que usar máscara? Não, mas eu não sou obrigada por lei a usar máscara. Você é obrigada por lei. É obrigada. Eu recomendo você, como vereador, agora que você está num cargo legislativo, que você leia a Lei 14.019, de julho de 2020. Leia a lei. As pessoas não leem. Mas aqui em Porto Alegre não existe lei municipal que obrigue as pessoas a usar máscara. A lei é federal, Fernanda. Leia a Lei 14.019. Está escrito lá que somos obrigados a usar máscara na rua. A manter o nariz e a boca cobertos em espaços públicos ou espaços privados de acesso público. Se você tiver... Vou ler. Me dá de novo o número dessa lei. Lei 13.979. Lei 13.979. Tá. De fevereiro desse ano. E Lei 14.019. De julho desse ano. 14.019, de julho desse ano. Leia a lei. Você é obrigada, sim, por causa de uma lei federal. Vou ler, sim, vou ler, porque eu não obedeço leis que são inconstitucionais. Como é que tu vai ter uma lei que vai me tirar os meus direitos fundamentais, meu direito de ir e vir? Onde é que está escrito que eu sou obrigada a obedecer a uma arbitrariedade absurda dessas? Você é completamente louco. Segundo o que o presidente assinou, você é. Você é obrigada, por exemplo, você pode ser obrigada, por exemplo, a tomar uma vacina. Entre as estratégias de enfrentamento para a emergência do Covid, está previsto na Lei 13.979 a compulsoriedade da vacinação. Está lá na lei, artigo 3º. Mas o próprio presidente disse na semana passada que ninguém será obrigado a tomar a vacina. Então, como é que existe uma lei que diga que as pessoas são obrigadas a tomar vacina e o presidente diz que não é obrigado a tomar vacina? Me explica isso. Porque ele assina uma lei e depois, quando ele vê a merda que ele fez, que cagou para cima, ele puxa uma lei lá da época do Geisel, de 75, que diz que só o Ministério da Saúde que pode determinar o calendário vacinal obrigatório. Mas ele publicou a Lei 13.979, que diz que durante a vigência da emergência Covid declarada pela Organização Mundial de Saúde, a Lei 13.979 prevê que você pode ser obrigado a tomar vacina. Isso está na lei. Como é que a gente derruba isso? Como é que a gente derruba isso? Não adianta só eu dizer desobediência civil. Eu preciso de uma proteção legal, caso eu não queira ser obrigado a tomar vacina. Quem já teve Covid vai ser obrigado a se vacinar? Quem é imune vai ser obrigado a se vacinar? Eu quero saber. Está na lei.
Vê se você entende. O governo federal cria um problema e uma vereadora no Rio Grande do Sul tem que ser resolvido? Não, quem está falando que eu sou esquerdopata? Ah, tomar no seu cu, rapaz. Esquerda é sua mãe. Estou sem paciência hoje. Há muito tempo eu estou sem paciência. Bando de gente burra. Não sabe ler, pô. Pelo amor de Deus. Vai ver que ele não leu o projeto, mas vamos tentar manter o nível aqui elevado, gente. Sem palavrão, por favor. Agora, leia a Lei 13.979, leia. Não tem como um vereador, um prefeito de município resolver um problema causado por uma lei assinada pelo Poder Executivo Federal. Isso tem que ser resolvido na esfera de Brasília. Os deputados federais podem derrubar isso? Estão trabalhando para isso, para poder resolver um problema que a Casa Civil causou. Bia Kicis, Daniel Silveira estão trabalhando nisso aí. Bom, se eu fosse o presidente Bolsonaro e me dessem uma bosta para eu assinar, e eu sem ter tempo ou com excesso de confiança assinasse, a primeira coisa que eu ia fazer era rodar a cabeça desse chefe da Casa Civil. A primeira coisa. Porque isso vai contra tudo que o governo defende, vai contra as liberdades individuais, vai contra o nosso direito básico de escolher se queremos ou não tomar uma vacina que nem teste tem que prove que ela funciona, né? Ou seja, vai rolar uma desobediência civil violenta aqui. Quero só ver quem vai nos defender disso, pelo amor de Deus. E o que a gente tem? E o que o Ministério da Saúde está fazendo? Enquanto o presidente fala uma coisa, o ministro da Saúde fala outra. O ministro da Saúde fala pouco, e quando ele fala mal, fala bosta. Como que você fala que vai programar? Graças a Deus está chegando uma vacina, já encomendamos tantas doses. Que vacina? Que vacina? Não foi... Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra coisa. Aqui, tá falando a Rosa. O STF já votou que seremos obrigados a tomar vacina. PQP, leia a Lei 13.979, que foi assinada pelo presidente da República. Não é o STF que está te obrigando. O STF pode fazer o quê? Obrigar que você siga a Lei 13.979. É isso, eu estou te obrigando, Fernanda, a seguir a Lei 13.979. E está aqui, vacinas podem ser compulsórias. Porra, ninguém lê. Aí, obrigado, Anderson. Como é que é o nome do rapaz? Eu não enxergo ele. Anderson. Obrigado, Anderson. Por favor. André também. Graças a Deus tem gente alfabetizada que o dedinho não vai cair se a pessoa for lá e ler. Leia a Lei 13.979. O STF não está usurpando do presidente o poder de enfrentamento da pandemia. O que o STF está fazendo é fazer valer a lei que o próprio presidente assinou, ora. A lei diz lá que pode ser adotado isolamento e distanciamento social, pode ser adotado quarentena. Aí fecham-se as escolas, fecha-se o comércio, lacra o comércio lá com pingo de solda. O prefeito, o governador. Não é o prefeito nem o governador. Isso está previsto na Lei 13.979. Leia a Lei 13, leia o artigo 3º da Lei 13.979. E se você quiser ficar mais abismado ainda, leia a Lei 14.019, que fala sobre máscaras e distanciamento social. Leia. Então, eu realmente fico muito, muito deprimida com esse quadro que se aparece aí na nossa frente e vejo que mais do que nunca nós seremos subversivos, porque estaremos na rua trabalhando, inclusive, contra leis assinadas pelo próprio Executivo. Eu realmente espero que nossos representantes no Congresso tenham, porque tem bons representantes no Congresso, eu gosto muito da Bia Kicis, do deputado Sanderson, eu respeito muito o trabalho do Luiz Felipe, e eu acho que eles têm que se juntar todos e nos defenderem, porque só existem eles agora entre nós e o absurdo de sermos obrigados a nos vacinar, de sermos obrigados a usar máscara e de termos que nos submeter a prefeitos déspotas, como esse de Búzios, que mandam todo mundo simplesmente evacuar a cidade, não levando em consideração nenhum direito individual. E, infelizmente, estamos sem ter quem nos proteja. Isso é muito perigoso. Eu gostaria aqui, que a gente já está mais para o final dos 45 minutos que a gente tem,
que tu nos dissesse, doutor Loyola, o que poderia estar sendo feito no Brasil em relação à pandemia, fraudemia, todo o roubo que foi feito durante esse Covid-19, que eu chamo de evento Covid-19, porque, na verdade, ele juntou aspectos sociais, políticos, econômicos, politizou uma doença, enfim, foi aquela palhaçada toda que nós todos vimos, em todos os sentidos. O que tu acha que deveria ser feito para a gente melhorar esse quadro, na tua opinião, como médico? Eu tenho visto todas as tuas lives e gostaria que tu desse aqui uma explicação para o pessoal. Infelizmente, a gente depende do Espírito Santo baixar lá no Palácio Planalto, baixar na Casa Civil, baixar na cabeça do presidente, para que ele assuma o papel, para que ele honre os 57,7 milhões de votos que ele recebeu e que ele assuma o papel efetivo de líder do Poder Executivo. É só isso. Porque não adianta falar que a culpa é do ministro, que a culpa é da comunicação. Esses cargos dependem da canetinha BIC que fica no bolso do presidente. A praga no celular tocando aqui. Então não adianta tentar terceirizar a responsabilidade. Não existe isso. Quem escolhe essas pessoas para esses cargos de confiança é o presidente da República. Então você não pode falar que o ministro, mas o ministro, esse aí foi o ministro da Saúde. Quem põe esse pessoal lá é o presidente da República. Quem escolhe o ministro da Defesa, quem escolhe Casa Civil é o presidente da República. Aí, a Gislaine leu a lei e fala em vacinação obrigatória. Muito bem. Vamos, André, vamos pressionar para revogar. André, eu estou falando isso desde abril, cara. Tem o quê? Abril para dezembro, vai? Tem 8 meses. Travou aí? Não, estou vendo os comentários aqui. O Leandro falando que, mais uma vez, vocês acham que o presidente chutaram o pau da barraca. Leandro, meu filho, criança, querido gafanhoto, leia a Constituição Federal. Leia a Constituição Federal. O que diz o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira? Ele diz, o artigo 196 diz que a saúde é um direito do cidadão, uma obrigação, um dever do Estado. Né? Se a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado agir para que seja preservada a minha saúde, o Estado não pode me obrigar a tomar uma vacina cujos critérios de segurança, não eficácia, segurança, não foram devidamente escrutinados e publicados. Se eu desconheço os padrões de segurança de uma vacina, eu não posso obrigar a população a tomar aquela vacina, porque o Estado estaria violando o artigo 196 da Constituição Federal. Como que você resolve o problema da escola? Artigo 205 da Constituição Federal Brasileira. O que diz o artigo 205? Diz que a educação é um dever do Estado e da família, um direito da criança e do adolescente. O artigo 205 da Constituição Federal Brasileira. Você fazer com que as crianças percam a escola por causa de um risco para a saúde, que não existe, está provado por estatística que crianças não são a população de risco, você manter as crianças fora da escola, você está violando o artigo 205 da Constituição Federal. Então, a saída para todo esse imbróglio que eles se meteram é seguir a Constituição Federal. Na verdade, a primeira coisa que o governo deveria fazer é parar de criar problema para si mesmo. A segunda coisa que o governo deveria fazer é começar a criar soluções. Parece que eles se especializaram em fechar os olhos para soluções e só criar problema. Não existe uma saída fácil para isso. Não existe. Porque o presidente escolheu um bando de gente incompetente para ficar do lado dele, parece que ele perdeu a testosterona que ele demonstrou durante a campanha presidencial, e eu não reconheço o cara que está lá no Planalto como o cara para quem eu fiz campanha. Eu não reconheço mais. Ó, o pessoal aqui querendo, aproveitem que o presidente vai fazer live às 21 horas e questionem lá.
Eu realmente quero saber o que pode acontecer comigo, Fernanda Bart, se eu não quiser ser vacinada. O que pode acontecer comigo? Sabe o que está se desenhando, Fernando? O que está se desenhando? Me diz que eu quero me preparar para isso. O Senado, não, vai ser horrível. O Senado está aprovando uma carteira digital de vacinação. Eu vou te dizer o que eu faria. Mas isso não se eu passa. Fosse desse... eu vou isso não passa. Sim. Lei de fake news não passa. Pessoas não vão ter sua casa invadida pela Polícia Federal. Pessoas não vão ter sua propriedade privada confiscada por ordem do STF. Isso não vai acontecer. Abra Weintraub e Arthur Weintraub não vão ser exilados no exterior. Alan dos Santos não vai precisar fugir do país. Isso não acontece. Posso falar o que vai acontecer agora? Quero, eu estou te perguntando. O Senado vai aprovar uma carteira digital de vacinação, isso vai passar pelo Senado e vai passar pela Câmara. Você vai ter uma carteira em formato de QR Code. O Supremo Tribunal Federal já está se pronunciando, votando a respeito da obrigatoriedade da vacinação contra o Covid. O que o STF está fazendo é nada além de fazer com que a Lei 13.979 realmente vale. O que o STF está fazendo é julgar o artigo 3º da Lei 13.979 que o presidente assinou. Se o STF falar que o presidente estava certo, então a vacina segue obrigatória. Se o STF falar que o presidente estava errado, então tudo bem, dá para a gente questionar a vacina. Mas o negócio está lá na lei. Se o STF falar que no entendimento dele a vacina é obrigatória, como consta no artigo 3º da Lei 13.979, isso juntando com QR Code, se você quiser entrar num restaurante, num correio, numa agência bancária, você vai ter que passar seu celularzinho lá na catraca, igual quando você faz para entrar no aeroporto, já viu? Sim. Você vai ter que ir no posto de saúde, tomar a vacina, apresentar seus documentos, vai ser feito um cadastro eletrônico celular, e você vai receber na hora um QR Code no seu celular, pelo seu WhatsApp, pelo seu e-mail, pelo que for. Você recebe um QR Code. Salve esse QR Code, porque ele vai ter peso de carteira de identidade. Se você for comprar uma passagem de avião, a menina vai pedir que você passe o seu QR Code de vacina no balcão. Você tem o dinheiro, mas o seu QR Code informa que você não foi vacinada, você não pode comprar passagem. Você vai entrar no banco, você coloca lá as suas coisas de metal e você vai ter que passar o celular no QR Code da porta giratória. Se ele não passa, você não entra. Se você for no correio, vai ter uma catraca giratória e você vai ter que apresentar o QR Code do seu celular lá. Se você não for vacinada, vai dar vermelho e você não pode entrar. Você entende isso? É isso que está se desenhando para 2021, fundamentado na Lei 13.979 que o presidente assinou. Bom, nós vamos ter duas classes de sociedade. Nós vamos ter as pessoas que se submetem a isso e aceitam isso de bom grado, e nós vamos ter as pessoas que não vão se submeter a isso, eu tenho certeza, e que vão se rebelar contra isso. Beleza, como que você mantém o seu mandato de vereadora se você não consegue acesso à Câmara e se você não consegue acesso ao seu salário? Aí eu vou ter que entrar com um mandato de justiça que me assegure o meu direito fundamental, meu direito, de trabalhar em casa, de fazer as votações online, ou seja o que for, para que eu não tenha que me submeter a algo que vai contra a própria Constituição Federal. Porque eu acho que a gente chegou num momento muito louco do nosso país, onde a gente tem leis inconstitucionais que são obrigadas a serem cumpridas. Isso não faz nenhum sentido para mim, em termos jurídicos, em termos legais. Como é que tu pode ter uma lei inconstitucional que as pessoas são obrigadas a cumprir? Como é que tu sai disso? Bem-vindo ao meu mundo, Fernando. Eu tenho certeza que a população brasileira não é gado e que as pessoas não vão aceitar isso de bom grado. Assim como eu tenho certeza que 95% da população brasileira que apoia o presidente Bolsonaro jamais leu a Lei 13.979 e jamais leu a Lei 14.019 que ele assinou. Jamais leram. Reclamam, falam, mas ninguém se digna a ir lá e ler a lei. Não, acho que a gente acabou de hoje criar a campanha pela revogação da Lei 13.979.
Se você pesquisar no YouTube, tem vídeo meu pedindo esclarecimento com relação a essas duas leis, que já tem já uns 5 meses. Já está no YouTube, tem 5 meses no YouTube. E nada, nada. O que as pessoas fazem é ir lá no vídeo e jogar pedra em cima de mim, como se eu me importasse com isso, né? Vem jogar pedra em cima de mim, dizendo que eu sou vira-casaca, que eu sou traíra. Oi, traíra? Eu estou querendo que o presidente faça aquilo que ele prometeu para a gente que ele iria fazer. Ele vai na live dele e fala que você não é obrigado a usar máscara, mas ele, do outro lado, ele assina uma lei que diz que você é obrigado a usar máscara. Ele vai numa live, numa entrevista e diz que você não vai ser obrigado a vacinar, mas do outro lado ele vai lá e assina uma lei que diz que você vai ser obrigado a vacinar. Então, entre o que o presidente fala e o que ele assina, está havendo um abismo. Um abismo. E as pessoas estão comprando a narrativa do que é falado, ao invés de procurar os fatos e as evidências do que está escrito no texto da lei. Fica-se com se a lei me desagrada, mas a narrativa me agrada, as pessoas estão jogando fora a lei e estão ficando com a narrativa. Mas quando as pessoas forem te prender e te arrastar, eles não vão fazer isso com a narrativa. Não adianta você apresentar uma narrativa. Eles vão vir lá ungidos pela lei, aí você está ferrado. Doutor Alessandro Loyola, eu sou obrigada a fazer a última pergunta dessa live e estou vendo aqui que o pessoal está fervilhando. A pergunta que eu faço é, teremos algo positivo para 2021? Tu vislumbra isso? Sim, sim. O ano passa. Não, mas o ano não vai poder passar simplesmente com todos nós submissos a um monte de absurdos, né? Algo positivo tem que ter, nem que seja todo mundo acordar para o que está acontecendo e assumir o seu papel de cidadão e reclamar, e ir para a rua e protestar e pedir dos seus eleitos políticos que cumpram o que foram eleitos para fazer e não nos apunhalem pelas costas, né? Está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Sim. Aquele país está indo para a guerra civil. Sim, infelizmente, é o que parece. Se o nosso presidente não agir com a devida veemência, é para onde nós vamos também. Tu vai tomar a vacina, Loyola? De jeito nenhum. Não tomo e não recomendo que meus pacientes tomem. Existem vacinas boas e vacinas ruins. As vacinas boas, tétano, eu recomendo que você tome. Tem vacinas boas por aí. Mas essa vacina contra a Covid, não tome essa porcaria. Não tome isso. Isso é um lixo. Isso não presta. E a gente pode ser que a gente venha a ter uma vacina contra a Covid, mas vai ainda uns 5 anos, mais ou menos, para poder chegar lá. Não vai ser agora que a gente vai ter vacina para a Covid, não. Lamento muito. E eu não vejo nem motivo para a gente ter uma vacina contra a Covid quando a doença é extremamente de baixíssima letalidade. E nos casos em que ela complica, bastaria você fazer o tratamento precoce e você ia conseguir se livrar do risco de morte. Então, tá havendo, de novo, uma falha da comunicação e da estratégia do governo de informar a população exatamente qual é o bicho que a gente está enfrentando. Então, nós vamos estar os dois presos. Provavelmente. Você fuma? Não. Então, pede para levar cigarro para você e me dá o seu. Olha, gente, não, é que assim, ó, nós vamos ter um problema muito sério se isso vier a se confirmar. Nós vamos ter um problema muito sério, porque eu não conheço ninguém. Bom, é que não faz parte do meu hall de amizades ter gente que se oferece de cobaia para vacina que não tem comprovação científica, né? Então, assim, praticamente todo mundo que eu conheço vai ser preso. Bem-vindos! Recomendo que eles leiam lá o artigo 3º da Lei 13.979, para entenderem que, se você for preso, a culpa não é do STF, a culpa não é do Rodrigo Maia, a culpa não é do Lira, a culpa não é de ninguém, a culpa é da Lei 13.979. Deixa eu te perguntar, não adianta eu alegar a Constituição Federal para não ser presa? Bom, isso deveria vir lá de cima, né? Isso deveria vir lá do governo federal, deveria vir da presidência da República. Pensa só, nós, cidadãos, temos que ameaçar o governo com a Constituição Federal
Temos que ameaçar o STF com a Constituição Federal? É sério mesmo? Chegou nesse nível? Nós, como cidadão, eu como médico da UPA, médico atendendo numa UPA do SUS, eu tenho que falar para o ministro da Saúde e para o presidente da República o que tem que ser feito? A gente chegou nesse nível, joga esse país fora. Vende ele para a China. Se a gente estiver nesse nível, vende para a China. Eu já estou pensando em pedir um habeas corpus preventivo que me proteja e não deixe ninguém me prender. Eu já estou pensando nisso. Veja bem que ponto nós chegamos. Eu prefiro ter um habeas corpus preventivo que resguarde meu direito baseado na Constituição do que ter que me submeter a uma lei inconstitucional. Bom, aí você vai ter o direito de ir e vir para onde, Fernanda? Você vai para Búzios, o hotel vai pedir o QR Code da sua vacina. Você vai querer entrar num restaurante? Lugar do mundo, meu amigo, que vai ser um território livre, porque isso faz parte. Tudo bem. Tudo bem. Você acabou de falar a palavra mágica. Vai ter algum lugar do mundo. Você não falou algum lugar do Brasil, né? Do mundo. Não sei, eu sei que esse lugar que não tiver essa obrigatoriedade vai ser um lugar muito feliz e lotado de gente. Vai, provavelmente vai. Por isso que eu, em umas lives para trás, eu andei falando que tudo isso que está acontecendo é uma mudança do eixo geopolítico mundial, e algumas nações que não tinham grande relevância até aqui, subitamente vão ter. Talvez a gente veja, só chutando, tá, Fernando? Não estou falando que é isso que vai acontecer, não, mas chutando. De repente, daqui a 20 anos, daqui a 15, 20 anos, Bielorrússia, Taiwan, Suécia vão ser grandes nações líderes do mundo livre. E Estados Unidos vai estar fragmentado, a China vai estar imersa no comunismo, no capitalismo de Estado falido, o Brasil vai ter sido loteado como um estacionamento para mega financistas do mundo inteiro. E você vai ter lá Suécia, Taiwan e Bielorrússia como grandes países. Alguém vai sair, quem fizer isso que você está falando, simplesmente manter a vida como ela era em 2018, sabe? Usa máscara se você quiser, tome vacina se você quiser, vai lá. Os países vão ser maravilhosos, todo mundo vai querer um passaporte para lá. Só quero saber como é que a gente chega lá se os aviões não vão deixar a gente entrar. Chega caminhando. Vamos fazer uma balsa, que nem os cubanos que fogem para os Estados Unidos, vamos de balsa, sei lá. Mas não é só, mas mais do que as pessoas, Fernanda, pense nas empresas, pense em indústria, pense em telemarketing, pense em fábrica, prestadores de serviço. Como que eu faço para poder funcionar com uma empresa de 1.500 operadores de telemarketing no Brasil, se eu tenho que dar máscara, eu tenho que dar distanciamento, eu tenho que fazer teste de Covid, eu tenho que cobrar vacina, sendo que na Suécia eu posso montar isso sem ninguém me cobrar nada. Eu vou levar minha empresa de 1.500 funcionários de telemarketing para onde? Para a Suécia. Eu tenho uma indústria de telefonia, de computador, de carro, de peças automobilísticas. Eu tenho uma montadora. Eu vou deixar isso em Portugal, na Espanha, no Brasil, na Argentina, que tem uma legislação ferrada por causa do Covid, ou eu levo essa fábrica para Taiwan e de lá eu despacho tudo por navio? Não, é basicamente isso que o pessoal está falando aqui agora, né? Porque eu vou dizer, graças a Deus a gente ainda consegue manter o bom humor, né? Algumas pessoas saíram da live aqui furiosas, achando que nós dois estamos atacando gratuitamente o presidente, quando na verdade a gente está falando... Quem está atacando sou eu. Extremamente importantes. Não, a gente está falando sobre assuntos extremamente importantes, onde nós somos obrigados a saber como nós vamos nos posicionar em 2021. Né? Ou seja, não adianta tapar o sol com a peneira. Tem algo muito ruim, muito grave acontecendo no mundo, isso está vindo na nossa direção. Nós vamos ficar em casa escondidos que nem ratos, ou nós vamos tomar informação, saber como agir e tomar atitude? Isso é uma escolha de cada um. Né? A minha escolha, eu já fiz. Eu não dou para submissa, não dou para rato, não me escondo dentro de casa e vou enfrentar isso de alguma forma. Acho que cada um de nós vai ter que chegar num momento que vai ter que tomar essa decisão. E torço que existam territórios livres no mundo, que serão os melhores países do mundo para se viver. Porque se a gente tiver isso realmente num futuro
que a gente vislumbre isso se concretizando em pouco tempo, em 3, 4, 5 anos, nós vamos ter um novo muro dividindo o mundo. O mundo que se vacina e se submete e o mundo livre que não quer saber disso. E aí? Eu sei para que lado eu vou. Aposto que muitos de vocês também sabem. Como eu amo esse país, amo mesmo, de verdade, do fundo do coração. A última coisa que eu penso é em sair daqui. Eu gostaria muito que isso aqui fosse para frente. Então, eu lamento muito, a gente tem que bater onde dói. Né? Dentro da medicina é assim, né? Eu vou pesquisar no seu corpo, você chegou para mim acidentada, eu vou palpar você para poder determinar onde é que está doendo. Porque é ali que eu vou fazer o raio-x. Ah, você está com dor na região do baço? Pô, vou fazer um ultrassom do baço, pode ter rompido. Ah, você está com dor na região lombar? Apertei sua região lombar, você deu um pulo. Falou, opa, vamos manter ela imobilizada, vamos fazer uma tomografia da coluna lombar, que pode ter uma fratura aqui. Em medicina, você aperta onde dói, certo? Quando você vê as coisas que estão acontecendo e as pessoas comprando uma narrativa do poder executivo, do presidente Jair Bolsonaro, sendo que essa narrativa dele não é corroborada pelos papéis que ele assina, e quando você tenta alertar as pessoas disso, as pessoas preferem te bater ao invés de ir lá e ler o papel, você vê que a perspectiva para o Brasil em 2021 é bem ruim. Porque a esquerda está querendo que você se ferre. E quando você vai buscar resguardo na direita, parte da direita bate em você porque você está desconstruindo uma convicção mitológica que o cara construiu na cabeça dele. Doutor Alessandro, eu sou uma conservadora, então eu sempre me dou o direito de desconfiar de todos os políticos, porque os conservadores são assim por natureza, os verdadeiros conservadores, tá? E sou uma pessoa de direita. E eu te digo uma coisa, que o meu direito à vida, propriedade e liberdade estão acima de qualquer lei, de qualquer país, de qualquer constituição. E ninguém me obriga a tomar vacina e nem a usar máscara, porque isso vai contra o meu direito, o meu livre-arbítrio e a minha escolha. E eu não me submeto a isso. Então liga lá para... Tudo bem, liga lá para a Casa Civil e fala com o presidente a respeito da Lei 14.019, então. Pode ter certeza que na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou a Brasília, vou pedir agenda ao meu amigo querido deputado federal, Sanderson, vou pedir agenda, vou tentar sentar ou estar junto com o presidente e vou fazer esse questionamento. Pode ter certeza. E a resposta que ele me der, vou compartilhar com todos vocês. E, se possível, vou gravar até um vídeo, já faço ele me responder numa live, para aí não ter nenhuma dúvida. E vou cobrar a revogação dessa lei absurda, que me passou realmente, porque eu estava em campanha para vereadora e muitas coisas passam quando a gente está com um foco tão fechado. Mas eu agradeço ter me colocado luz nesse sentido, porque até então eu achei que o meu direito de ir e vir, de não tomar vacina e de não ser obrigada a usar uma máscara na rua, estava protegido pela minha Constituição e pelo meu país. E é isso. Pela sua Constituição, tá. Pelas leis que o nosso presidente assinou, não. Mas é isso que eu disse antes. Não pode existir leis que vão contra a Constituição. Todos nós teremos que ter habeas corpus preventivo com esse tipo de informação para não sermos presos. E aí eu concordo contigo. Triste país esse que os cidadãos têm que se proteger contra as leis que são sancionadas. Triste país. Exatamente. Aí você me pergunta como é que vai ser 2021 agora, Fernanda. Pergunta de novo. Não. Ó, eu digo assim, eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu acho que todos nós temos que estar preparados para o pior, mas pensando no melhor, tá? Sempre. Porque a gente tem que, olhar para cima, rezar, pensar coisas positivas, mas estar preparado para o pior, porque isso nos fortalece. E o povo que não se submete jamais será escravo. E nós não seremos escravos, pelo menos não eu e tu, né, Loyola? De jeito algum. Eu perco o meu diploma, mas se alguém vier me pedir um atestado para não tomar vacina, eu dou. Eu não vou permitir que um ser humano seja feito de cobaia contra a vontade dele, isso é errado demais. Eu não tenho tendência para nazista,
eu não tenho vocação para psicopata, eu não vou deixar um paciente meu, se ele vier me perguntar, eu falo, não tome. Ah, doutor, mas eu quero tomar. Eu falei, tudo bem, o corpo é seu, vá lá e tome. Ah, mas eu não quero tomar. Tudo bem, te dou aqui um relatório para você não tomar. Essa vacina não tem padrão de segurança. O que me preocupa é que o que eu vou fazer é muito pouco, Fernando. Porque eu vou livrar o cara da vacina, mas eu não vou livrar o cara da perda de direitos civis que ele vai ter. Aí já está além do que eu consigo resolver. Sim, te entendi perfeitamente. Bom, gente, a gente já passou de 1 hora, era para durar só 45 minutos, mas o assunto não tinha como ser interrompido. Agradeço aqui a tua participação, doutor Alessandro Loyola. Continuo achando que és uma das mentes mais lúcidas desse país, e a gente não tem como agradar todo mundo quando a gente fala a verdade, né? Então, boa noite. Muito obrigada pela tua participação, e assim, ó, pessoal, não esmoreçam, tá? Não desistam. Vamos em frente. Ninguém disse que ia ser fácil, não é? Boa noite.